Fala pessoal, beleza? Agora o canal que eu tinha no YouTube tá virando um canal de verdade, tá? Agora a partir de então vai chamar Ciclocast, tá? O canal. Eu vou começar a trazer algumas novidades com mais frequência pra gente sempre estar conversando. Então quem puder aí curtir, se inscrever, compartilhar, eu agradeço bastante que a gente consegue juntar mais conteúdo para conseguir sempre estar conversando, tá? Ultimamente o pessoal tem, como eu faço bike fit, bastante gente tem perguntado aí o que fazer, quando tem dor, quando tem algum desconforto, situações assim, né? Até esse dia para trás no Instagram eu tinha postado algumas coisas e vou fazer um saladão aqui e comentar com vocês. Os principais desconfortos que o pessoal tem quando vai pedalar aí é a questão do selim, que incomoda bastante, né? Dores nas costas, às vezes na cervical, às vezes na lombar, formigamento na mão, né? Esse tipo de situação assim. Base, tudo na bicicleta, se não for bem ajustadinho e um pouco de perseverança também de quem está usando ali, a gente não consegue ter muito sucesso, né? Uma das maiores reclamações que a gente tem é dor nas costas. Nessas dor nas costas, pode ser mais embaixo ou mais em cima, perto do pescoço, né? Quando é mais embaixo, perto da região lombar, na grande maioria das vezes a pessoa que está usando a bike, ela está usando a bicicleta muito em pé, então ela faz muita força na região do quadril, o peso se concentra todo ali, e a lombar, quando geralmente não está fortalecida, né, o abdômen também, a gente acaba usando músculos errados do corpo para apoiar o peso do corpo, concentrando na lombar, ali vai doer mesmo. Então, o que eu sempre aconselho para a gente evitar esse tipo de dor? Distribuir melhor o peso, não concentrar nas costas, na região da lombar, e evitar de pedalar muito em pé. Geralmente, quem pedala muito em pé costuma ter esse tipo de dor, e consequentemente também o selim costuma doer um pouco, porque a pessoa faz muita força, muito peso na região do selim e nas costas. Então, esse tipo de dor costuma acontecer. Quando a dor é um pouco mais em cima, mais na região da cervical, a dor aí ela já pode ser mais fatores ainda, porque às vezes a pessoa está tensa, ela faz muita força nas mãos, nos braços, o braço fica muito enrijecido, então esse tipo de situação a dor vai irradiando da vibração, às vezes a suspensão não é uma suspensão boa, ela não copia bem o terreno, não é uma suspensão a ar, então costuma dar muita dor na mão, essa dor vai irradiando. Uma outra coisa também que ajuda a ter dor na cervical, na região perto do pescoço, ali no trapézio, é uma manopla muito dura. Às vezes a pessoa usa uma luva muito fininha, às vezes a pessoa tem um pouco mais de sensibilidade, aí essas dores também vai irradiando, chega na região da coluna, então ali a cervical costuma ficar bastante dolorida. Os trapézios, a musculatura que fica ligada ali junto, da região cervical, também se a pessoa pedala com os braços muito enrijecidos, chega a tensionar na parte das costas também. Então, tudo isso vai acumulando situações para começar a ter dor para quem está usando a bicicleta, né? Então, na região na coluna, tanto embaixo quanto em cima, se está doendo, é que geralmente a pessoa está numa postura errada, ou então ela está uma posição, no caso da coluna, muito em pé. O certo seria a pessoa ficar um pouco mais com o tronco mais inclinado, na casa aí de 50, 45 graus nessa situação. O pessoal costuma pedalar muito em pé, isso aí é para ter dor. A gente até, na verdade é ao contrário, quanto mais em pé você pedala, mais dor você vai ter, porque você não vai distribuir, você tem que distribuir o peso tanto no selim quanto no guidão. Então, só que isso tem que ser proporcional e usando outros músculos. A gente, para distribuir esse peso tanto na frente, no guidão, quanto atrás, no selim, a gente tem que usar o abdômen. Quem não usa o abdômen vai ter dor nas costas, simples assim, né? Então, a gente tem que ter uma postura correta, com a bicicleta nas medidas certas. Isso vai te ajudar a você conseguir ficar na bicicleta da forma correta, né? Se a bicicleta não está muito longa, a bicicleta está muito curta, se o selim está muito alto, muito baixo. Então a altura do selim interfere, a altura do guidão interfere, a posição. Eu tenho visto também uma coisa que tem uma certa frequência, o pessoal usando o guidão da forma errada. O guidão, ele tem uma curva, né, o back sweep, que a gente costuma falar, ele tem uma curvatura, e às vezes essa curvatura está para cima ou para baixo. Então esse guidão ele tem uma posição, então isso aí tem que ser respeitado. E na grande maioria das pessoas, quando eu vou fazer o fit, eu tenho corrigido bastante esse tipo de situação.
Então, para corrigir a bicicleta, você procura um profissional que faz bike fit, e com a bicicleta na medida certa, a tua chance de você ficar na postura correta é bem maior. Eu comentei que de enrijecer muito, eu tenho visto muita gente usando as manoplas, às vezes até de silicone, que são as manoplas mais macias que a gente tem, e não são manoplas caras. Ela começa a ficar marcada, deformada, de tanta força que a pessoa faz na hora de segurar o guidão. Aí isso acontecia comigo. Quando eu comecei a pedalar, a minha mão formigava, eu começava a perder força, de tanto que eu segurava com força no guidão. Isso aqui não é um rolo para amassar pão, isso aqui é você ter controle da bicicleta, né? Então, a manopla, eu particularmente indico sempre manopla de silicone, que ela é mais macia, então ela passa menos vibração para a mão. Ela não tem tanto gripe, mas aí você usando luva, alguma situação assim, você não vai perder o controle da bicicleta. E ela, por ser macia, primeiro ela é mais leve, né, também, ajuda no peso da bicicleta. Depois que ela gruda, ela não fica girando. Para mim é a manopla ideal, é barata, na casa de 25, 30 reais aqui na nossa região, e ela resolve. Isso aqui passa bem menos vibração. Quando a pessoa tem uma bicicleta com suspensão a ar, já ajuda bastante. Outra coisa também que interfere muito nesse tipo de incômodo é pneu muito cheio, principalmente o da frente. Pneu cheio demais, passa muita vibração. Mesma coisa que usar uma placa vibratória na bicicleta quando está tudo muito duro, né? Tanto suspensão, quanto manopla, quanto pneu. A bicicleta muito dura fica vibrando muito tempo, então isso vai enrijecendo a musculatura. Então a ideia não é ganhar não é ganhar força ali, é você ganhar conforto, né? Então é uma situação que acontece bastante. Isso aqui também ajuda a gente diminuir o formigamento da mão. Tudo isso que eu comentei de ajudar a você ficar mais relaxado com a postura do corpo, evitando dor na cervical, dor na lombar, quando a gente pressiona demais o pulso na mão, a gente pressiona os vasos sanguíneos, e isso automaticamente com o tempo ele vai te dar formigamento na mão. Então isso aqui a gente tem que corrigir, a gente tem que segurar o braço mais flexionado, não pode ser duro, enrijecido, a manopla o mais macia possível. Então a gente não pode segurar com tanta força e nem pressionar demais. Quando a gente está com uma postura errada, a gente acaba compensando essa postura errada fazendo força em algum lugar, às vezes no selinho, às vezes na mão, e isso vai dando formigamento. Tem gente que tem formigamento na região do quadril, tem gente que tem formigamento no pé, porque está posicionado errado, então o sangue passa de forma insuficiente, dá formigamento nos pés, né? Então, tanto no pé quanto na mão é porque você está fazendo força demais. Às vezes formiga só de um lado, porque tua perna está um pouco mais comprida, você está pressionando mais de um lado. Então são situações que a gente tem que corrigir. Postura ajuda demais, o posicionamento aliado ao bike fit vai corrigir bastante esse tipo de situação. Uma outra situação também que o pessoal sempre está perguntando de qual selim usar. O selim ele ele é um ponto crucial para a gente conseguir ter uma postura correta. Só que o selim, como até o pessoal estava perguntando, né, qual que é o selim ideal para se usar? Não existe selim ideal, porque não existe, as pessoas não são iguais, todo mundo não é igual ao outro, né? Então a gente tem bastante diversidade, né? A anatomia de cada um é muito particular. O selim hoje mais falado, posso dizer que seria o selim da Specialized, o modelo Power. Esse selim, na minha Speed que está aqui, ó, eu uso, gosto demais, eu estou usando o modelo Mimic, inclusive. Ele tem variedade de medidas, então de acordo com a largura dos iscos, né, o quadril da pessoa ali, é a largura que se vai usar de selim. Na Speed eu uso, na mountain bike aqui não, porque na mountain bike eu uso mais de uma postura, eu não fico só em pé ou sentado. Na Speed eu fico só em pé ou sentado, então eu tenho uma posição específica. Na mountain bike, quando a gente pega uma subida muito inclinada, a gente acaba sentando na ponta. Então eu preciso de um selim um pouco mais comprido para que eu consiga sentar na ponta, para a bicicleta não ficar levantando à frente. A gente muda o centro de gravidade e a bicicleta muda o comportamento. Então a bicicleta não fica levantando, você consegue ter mais controle. Então fica uma situação mais confortável. Na mountain bike eu não gosto. Já tentei usar esse selim, inclusive eu tirei por causa disso, um selim bem levinho de carbono que eu estava usando. Eu tirei porque eu não consigo sentar na ponta. Esse selim é curto. Ele tem o selim da mountain bike, os compridos, eles têm um tamanho um pouco maior, então você consegue ter mais mobilidade.
Então, selim é muito específico. Para mim não existe selim definitivo. O power é excelente, só que ele tem que ser ajustado direitinho na anatomia da pessoa. Aí ele tem, selim tem posição, ele pode estar mais para frente, mais para trás na bicicleta, de acordo com o quadril de cada pessoa, né? O tamanho do quadril, a altura interfere bastante. A altura não é só o comprimento da perna da pessoa, né? O cálculo que a gente faz, ele pode ser de acordo com a performance também. Quem busca uma posição de mais performance, geralmente o selim fica um pouquinho mais alto. Selim, ele costuma, dependendo da posição que ele fica, ele também tem inclinação que a gente ajusta. Se o selim fica posicionado muito inclinado, eu já vi bastante, ele pressiona mais aqui, ele pressionando na região do períneo, dá formigamento nos pés. Então o selim, geralmente, ele fica plano, levemente caído à ponta. Nas bicicletas full suspension, a gente deixa um pouquinho mais inclinado, porque quando a pessoa senta, ele compensa. A bicicleta ela vai dar uma afundada no choque traseiro, então ela dá uma compensada. Então, geralmente na full, a gente deixa ele um pouquinho mais caído, mas é o suficiente para que a pessoa também não fique escorregando da bicicleta, do selim no caso, né? Aí eu acabo alterando a posição da pessoa. Então, tem alguns casos, dependendo da anatomia da pessoa, a gente acaba deixando um pouquinho mais caído para não machucar, para não incomodar, né? Então, isso vai mudar de pessoa para pessoa no ajuste do bike fit. Selim vazado ou não, existe essa dúvida, qual que selim que eu devo, se eu tenho que usar selim vazado ou não. Eu particularmente, eu gosto de sempre partir para o selim plano, liso, sem nada, sem vazar inclusive. Se esse selim te incomodar, ele está te incomodando aonde? Mais atrás, mais na frente, às vezes só com o ajuste resolve. Quando a pessoa, aí vai partindo para essa ideia de qual selim usar, se ele vai ser vazado ou não. Quando a pessoa é muito encurtada, que ela não consegue dobrar o suficiente, o selim vazado, nesse padrão assim, ele permite que a pessoa se dobre, que ela se movimente em cima do selim. Então o selim vazado começa a tornar mais interessante. Quando a pessoa tem alguma situação que pressiona, dá formigamento, aí a gente começa a usar. Fez todos os ajustes possíveis e não funcionou, então aí a gente parte com o selim vazado, né? Tem selim que são vazados mais na frente, ou selim mais vazado atrás. Tem selim que é específico para mulher, selim unissex, vamos dizer assim. Então, e são selins muito particulares. Só que aí tem que ver aonde tá incomodando, né? Se é mais na frente, mais atrás, isso vai depender da anatomia de cada pessoa. Tem mulher que gosta de usar selim fechado, tem mulher que não precisa. Né? Geralmente selim vazado é um pouco mais caro. Então, às vezes gastar não significa que vai resolver. Né? Então, esse tipo de selim assim, né? Os power, que a gente fala, o selim mais encurtado, são muito interessantes. A Sella Italia tem um selim parecido, a Prólogos também tem um selim muito parecido, Physique tem um modelo Argo também, um selim muito legal. Só que geralmente são, na maioria, os modelos mais simples já são mais caros que os simples da Specialized. Apesar que selim da Specialized tem alguns modelos passando dos R$3.000 já. Aí tem os selins réplicas, né? Esse aqui, por exemplo, ele é um EC90. Tem ele com trilho de metal, tem trilho de carbono, a Absolute tem ele. Dos réplicas que vêm para o Brasil aqui, os mais bem acabados são que eu conheço, né? São os da linha ProMend. São selim bem acabadinhos, já são um pouco mais caros que esses mais baratos, que esses mais simples, né? Tipo o Absolute. Esse EC90, a gente geralmente o pessoal compra ele no Ali. Esse tipo de selim, eu já vi, ele tem muita variação. Esse, por exemplo, ele tem mais espuma. Eu já vi alguns EC90 que tem bem pouca espuma. Né? Então são selins muito particular. Um outro selim que eu vendia muito, teve uma época, era o DDK Snake. Ele é um selim mais compridinho, um selim mais simples assim, mas ele é vazado, ele é uma espuma muito boa. Ele costuma resolver a vida de muita gente também, sabe? Então são selins assim que costuma resolver. Então, para formigamento de mão, formigamento de pé, postura, você deve estar pressionando em algum lugar ali na mão, você está pressionando demais a mão, o sangue não está passando direito, vai formigar. Quando está formigando no pé, pode ser a perna mais comprida que a outra, ou as duas está pressionando demais, o selim está muito comprido, então está pressionando, muito alto no caso, né? Então você acaba fazendo mais força no pé.
ou você está fazendo o teu peso, está concentrando demais no selim. Então os vasos sanguíneos ali ficam um pouco obstruído, começa a formigar. Selim doendo não é só o selim. Você trocar o selim pode resolver, mas se você trocar o selim e ele não tiver ajustado da forma correta, você está jogando dinheiro no lixo, porque selim só vai parar de doer quando ele tiver ajustado no lugar certo. Então se você for numa loja, o cara falar não, só troca que vai resolver, desconfia, porque o cara tem que ajustar o selim para você. Se ele não ajustar, ele não está fazendo o serviço direito, tá? Então você está simplesmente gastando, não significa que vai resolver. Pode dar o acaso, o cara na sorte lá fazer um negócio que funcionou, mas ele tem que parar, medir, fazer os ajustes certinho, porque senão você está gastando dinheiro à toa aí, tá? E dor na lombar, dor nas costas, esse tipo de situação, geralmente é postura. A gente está no posicionamento errado em cima da bicicleta. Você está mais para frente, mais para trás, a inclinação do tronco está errado, então são situações aí que a gente precisa corrigir. Procura um profissional que vai ficar legal e observa quem está, como diz, o atleta profissional. Às vezes, é aquele jeito que se pedala, que é o jeito que se pedala com menos dor, né? A dor ideal que a gente tenha depois de um pedal, principalmente no pedal longo, é aquela dor que a gente sente na musculatura, que você sente de fazer força. A hora que a coxa está doendo, a musculatura em si está doendo, aí a bicicleta tá ajustada para você, porque você fez força na musculatura, não nas articulações. Quando a gente tem dor na parte esquelética, nas articulações ali, é porque a bicicleta está mal ajustada para você e você vai ter dores sim. Tá? Então, procura um profissional aí. Quem tiver dúvida, pode fazer os comentários no Instagram aí, eu tento ajudar. Tá? E qualquer dúvida que você tiver, pode chamar no Instagram, pode chamar no YouTube aqui, que a gente vai esclarecendo, tá? Para aproveitar essa nova linhagem do canal, eu consegui uma parceria com o pessoal da Airstop agora, tá? E a gente vai fazer eles conseguiram material para mim, eu vou fazer um sorteio para todo mundo que fizer comentários no vídeo do YouTube, nesse vídeo no caso, né? Dia 28 de fevereiro eu vou fazer um sorteio de alguns materiais, tá? Eles conseguiram para mim, já tá aqui comigo, uma cera da Airstop, uma cera de corrente, que é um produto novo deles. Isso aqui é um sucesso de venda deles, aquela ferramenta para colocar na ponta do guidão ou até mesmo no pé de vela em algumas bicicletas, que ele faz o reparo de pneu tubos, ou a ferramentinha para aplicar o macarrão na bicicleta, vem a ferramenta e mais 10 reparinhos. Isso aqui, ó, é uma novidade deles, é espátula para bicicleta para bicicleta speed, para road. Tá? Você consegue tanto colocar quanto tirar o pneu com essa espátula aqui, tá? É só uma, com isso aqui você consegue trocar o pneu da câmara, o pneu da bicicleta, né? Quando furar, ou se comprou um pneu novo você quer colocar, essa aqui é a espátula para road, para speed. E esse aqui, ó, é um alicate de PowerLink, que primeiro, ele é uma espátula de pneu, tá? Só que ele também é uma espátula, ele vira um alicate de PowerLink, você consegue desmontar a tua corrente para lavar, para fazer manutenção em casa, ou até mesmo para tirar você de um perrengue num pedal. E ele tem os furinhos aqui, ó, para você colocar o PowerLink reserva. De repente, se você tem aí o PowerLink reserva, tá aqui, ó. Tem os furinhos aqui que você consegue colocar. Então, esses 4 produtos aqui, eu vou sortear eles dia 28 de fevereiro, para todo mundo que fizer comentário no YouTube aqui. Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode chamar aqui no canal ou lá no Instagram, eu vou respondendo vocês, tá? Ajuda bastante quem puder curtir, se inscrever no canal aí e compartilhar, tá? Um abraço para todo mundo aí, qualquer coisa é só chamar.